As criptomoedas de inteligência artificial finalmente começaram a se recuperar. Elas lideraram essa última alta do mercado e depois da grande maioria ter caído 80%, 90%, apresentaram nessas últimas semanas aí valorizações acima de 100%. Será que elas estão preparadas? Será que elas podem voltar aos patamares de preço que a gente viu anteriormente? Como que está o desenvolvimento do setor de inteligência artificial dentro de cripto? Ainda dá para esperar que esse setor seja um destaque no futuro e que você que está investindo nessas criptos tenha uma boa perspectiva de retorno? Ou será que foi um hype passageiro? Já passou o hype, essas criptos morreram e não voltam mais. No vídeo de hoje a gente vai contextualizar, entender como que o setor está se desenvolvendo, como que ele está se organizando e como que foram os últimos meses das principais criptos de inteligência artificial, para que a partir disso a gente consiga montar uma tese de investimento, entender o nosso panorama para os próximos meses do setor e dessas criptos, para que no final do dia, no final do vídeo, você consiga tomar a melhor decisão possível para investir em cripto do jeito certo, que é o foco aqui do canal. E para quem ainda não me conhece, está chegando, é novo aqui no canal, meu nome é Gabriel Birdes, eu sou analista de cripto desde 2018, hoje eu sou sócio e diretor de análise da Mercúrios Cripto, e o meu canal aqui, apesar de eu produzir conteúdo lá desde 2018, esse canal é novo, eu criei aí há uns 3 meses para produzir cada vez mais conteúdo gratuito para todo mundo. Então se você gosta desse tipo de assunto, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, que vai me ajudar bastante para a gente bater a nossa meta aí e chegar aos 10 mil inscritos. Bora lá, pessoal, e antes de começar o vídeo, eu queria lembrar que se você quiser uma consultoria gratuita da sua carteira, que eu e meu time, que a gente analise toda a sua carteira de criptos, as altcoins, as criptos que você investe, seu objetivo, e passa um feedback, faça uma análise para você, é só preencher o formulário que está aqui no primeiro link da descrição. A gente está fazendo essa ação de consultoria gratuita, recebendo a carteira de vários investidores para passar esses feedbacks e ajudar vocês a se posicionarem muito bem para quando o mercado se recuperar, vocês conseguirem ganhar bastante dinheiro assumindo o menor risco possível, que é o nosso objetivo aqui dentro do mercado. E falando em ganhar dinheiro, vamos falar sobre as criptos de inteligência artificial. Olha só o comportamento, a performance setorial nesse último mês. No mês de abril, aí que foi um mês de recuperação do mercado, né? O Bitcoin, depois de bater ali patamares de $75 mil, voltou para os $95 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? O Bitcoin está aí acima dos $95 mil e a gente vê como, comparando todos os setores, a performance do setor de inteligência artificial foi o grande destaque. Olhando mais comparativamente aqui a performance do último mês, a gente vê que os agentes de inteligência artificial, aquelas automaçõezinhas, as meme coins com inteligência artificial, foi o setor, foi a narrativa com a melhor performance, com a performance média de 75% de alta dessas criptos, muito à frente das outras criptos do setor. Nossa, Gabriel, que maravilha, né? Um setor maravilhoso que entrega uma performance ótima. Calma lá, quando a gente pega a performance no ano de cada narrativa, de cada setor, a gente vê ali, ó, no último lugar, DeFi AI, que são as criptos de DeFi com inteligência artificial, e os agentes de inteligência artificial como as piores performances, uma performance média ali de -60%, -80%. Então, um setor que sofreu muito nesse ano, passou por um hype muito grande em novembro e dezembro. Novembro e dezembro a gente viu muitas criptos desse setor fazendo ali 10 mil% de valorização, uma especulação muito grande nesse setor para ser o próximo hype, várias criptos que poderiam ser as próximas AXS, e depois de tudo valorizar 10 mil%, tudo caiu 80%, 90%, e agora parece que o setor está dando sinais de recuperação. É exatamente isso mesmo? Vamos tentar entender a historinha por trás. Mas antes eu preciso contextualizar o setor de inteligência artificial, entender como que as criptos estão divididas, porque são muitas criptos em vários subsetores ali dentro, e contextualizar um pouco também o que está acontecendo de inteligência artificial no mercado tradicional. Porque essa análise do mercado tradicional vai ser interessante para a gente comparar o que as empresas, as Big Techs, estão fazendo em inteligência artificial e o que as empresas de cripto estão fazendo em inteligência artificial dentro de cripto, porque um caminho inteligente é você copiar o que está rolando no mercado tradicional, o que está dando certo e aplicar isso para cripto.
Será que as empresas de cripto estão fazendo isso? Quais são elas? Bom, vamos começar essa nossa contextualização falando um pouco sobre o setor de IA como um todo, porque, cara, tem muita cripto, o setor não para de crescer. De fato, os próprios desenvolvedores e empresários olham para esse setor e classificam ele, parece que eles apostam nesse setor como grande destaque desse ciclo. E dentro de uma metodologia que eu já utilizei aqui no canal várias vezes, a gente divide o setor, a economia da inteligência artificial dentro de cripto em 5 níveis. O nível 1, o nível mais básico de infraestrutura, o nível 5, que é o nível final do usuário utilizando a IA em suas mãos. E a gente tem 2 níveis principais dentro do mercado cripto, o nível 2 e o nível 4. O nível 1 é o nível de infraestrutura de hardware, os chips, as placas para processar a inteligência artificial. Já o nível 2 é um nível de infraestrutura de processamento, mas no mercado cripto, um processamento da inteligência artificial de forma descentralizada, de forma distribuída. O que eu quero dizer com isso? Inteligência artificial nada mais é do que uma grande quantidade de dados, de informação sendo processada por um algoritmo que está rodando em vários computadores. Beleza, essa é a definição de inteligência artificial. Qual que é a definição de blockchain? Uma grande quantidade de dados sendo processada por um algoritmo e uma grande quantidade de computadores. Caraca, cara, então eu consigo utilizar esse conceito de blockchain para aplicar a inteligência artificial, processar a inteligência artificial dentro de uma blockchain. Exato, e a gente tem diversas blockchains focadas para isso. A gente tem a Ionet, a Ether, Bitensor, Render, todas essas criptos que vocês já conhecem, que tem essa tese de processamento distribuído, processamento descentralizado de inteligência artificial. Essas criptos foram um grande destaque em 2023, começo de 2024, mas o grande destaque desse momento do mercado são as criptos do nível 4. As criptos que estão desenvolvendo, de fato, produtos de inteligência artificial dentro de cripto, como se fossem chat GPTs dentro de blockchain. Uma forma do usuário interagir diretamente com a IA dentro de uma blockchain para melhorar, para facilitar a sua vida. E dentro dessa divisão, a gente pode ainda quebrar em mais subsetores, porque a gente tem diversos tipos de produtos sendo desenvolvidos aqui dentro de IA. O primeiro deles é o DeFi AI, as criptos de DeFi com inteligência artificial, ou seja, as criptos que estão colocando inteligência artificial, automações dentro de aplicativos das finanças descentralizadas, seja para você fazer trade automatizado, seja para você fazer uma pool de liquidez de forma automatizada, ou vários outros possíveis casos de uso. A gente tem os agentes, de fato. O que são os agentes, Gabriel? São personalizações, personificações que utilizam inteligência artificial. A gente tem o iXBT, que é nada mais é do que um meme que está conectado com uma inteligência artificial. Então é como se fosse uma meme coin com uma personalidade. A gente tem a infraestrutura de agentes, ou seja, uma infraestrutura, as criptos que possibilitam a criação das suas próprias inteligências artificiais. Então ali uma plataforma onde qualquer usuário consegue ir lá e desenvolver sua própria IA, sua própria automação ou sua própria meme coin como inteligência artificial. E a gente tem as infras gerais de inteligência artificial. Criptos que focam em ser essas blockchains de inteligência artificial, seja para você criar, desenvolver, processar IA lá dentro. Dentro dessas subdivisões, não é novidade para ninguém que o meu foco como analista e como investidor está em DeFi AI e agentes e infra de agentes. Eu acredito que o próximo passo da inteligência artificial dentro do mercado cripto seja um passo de caso de uso real. Usabilidades, produtos, aplicativos que utilizam de fato a IA para melhorar a vida, melhorar a usabilidade do usuário, do investidor cripto. Eu gosto da tese de infraestrutura descentralizada, processamento, etc., mas eu acredito que os produtos que podem ser criados em blockchain utilizando a inteligência artificial podem ser esse grande cavalo de Troia, ou seja, uma porta de entrada para os usuários conseguirem utilizar o mercado cripto de uma forma mais amigável, de uma forma mais atraente. Por isso que eu acredito que a maior assimetria, o maior potencial dentro do setor de inteligência artificial em cripto como um todo está nos produtos que estão sendo desenvolvidos para os usuários. Beleza, entendendo isso, a gente já tem uma contextualização muito legal do setor. Agora a gente pode olhar para o que está acontecendo dentro do setor tradicional da inteligência artificial fora de cripto e depois olhar para o que está acontecendo dentro de cripto. Começando pelo setor tradicional, cara, tá bem aquecido o mercado de inteligência artificial como um todo. Tá muito investimento rolando, principalmente no ponto de infraestrutura e muitas empresas desenvolvendo produtos bem interessantes, tá?
se o último passo dentro da inteligência artificial foi a criação do ChatGPT, foi a criação desses chatbots que você consegue interagir, realmente o próximo passo da IA parece ser o passo dos agentes, das automações de fato. Isso está crescendo muito dentro do mercado tradicional. Vou trazer alguns exemplos para vocês. Primeiro, focando na questão do investimento, que mostra o apetite dos investidores em colocar dinheiro dentro dessa tese, a gente teve a própria NVIDIA, cara, ampliando muito a sua produção, seu investimento em infra de inteligência artificial nos Estados Unidos, anunciando que produzirá até 500 bilhões em equipamento nos Estados Unidos. O próprio Estados Unidos anunciando investimentos também de mais de 500 bilhões de investimento em infraestrutura de inteligência artificial lá no país. Então o mercado como um todo investindo pesado na tese, colocando muito dinheiro nessa tese por entender que se na última década e meia a tese foi internet, smartphones, computador, rede social, na próxima uma década muito provavelmente a tese vai ser como integrar tudo isso como inteligência artificial. Sem dúvidas é a tese tecnológica da próxima década. E que produtos estão sendo desenvolvidos no mercado tradicional? Como eu falei, né? O último passo, os últimos anos da IA foi muito voltado para o ChatGPT, que foi o grande destaque, né? Mas é engraçado ver quais estão sendo os próximos passos desse setor. O primeiro deles, uma tese que vem sendo bastante discutida, é a tese desses avatares, de você ter ali uma personificação, uma forma, uma representação da inteligência artificial da sua personalidade. A criação, por exemplo, de um avatar, a criação da sua própria IA, que no final é um agente que se parece com você, inclusive meio creepy, né? Meio Black Mirror isso, mas que pode fazer algumas tarefas por você, interação em redes sociais, por exemplo. Mas o que mais vem sendo interessante que eu venho acompanhando dentro dessa tese da inteligência artificial vem sendo o desenvolvimento dos agentes. O agente nada mais é do que a evolução do ChatGPT. Se o ChatGPT ele ali é um chatbot em que você consegue perguntar e ele te devolve respostas, você consegue interagir com ele, ele consegue fazer um trabalho de pesquisa para você, por exemplo, o agente ele já é o próximo passo. Ele é o ChatGPT com esteroides, que de fato consegue fazer algumas tarefas para você, consegue se integrar com outras plataformas e de fato ser um seu assistente, desenvolver algumas responsabilidades e fazer tarefas como gerir seus investimentos, pagar boleto, desenvolver, responder algum e-mail, gerir o seu calendário, entender ali que você marcou uma reunião do meio-dia a 1 e automaticamente pedir um iFood para você, porque provavelmente você não vai dar tempo para almoçar, esse tipo de tarefa. Acredito que o principal exemplo seja a Manus AI, uma inteligência artificial que é o próximo ChatGPT aí, porque ela possui justamente essa capacidade de realizar um monte de tarefas, são vários agentes interligados dentro de uma mesma plataforma. É engraçado como todas as empresas do mercado tradicional estão migrando para isso, como principais produtos, destaques, atualizações desses últimos meses. A gente teve o desenvolvimento de uma tecnologia chamada MCP para uma empresa chamada Anthropic, que nada mais é do que uma camada de código aberto de conexão entre agentes e outras plataformas, ou seja, você consegue conectar vários agentes dentro dessa camada e por meio dela você consegue fazer com que esses agentes interajam com vários sites, várias outras plataformas. Isso significa expandir a conexão desses agentes e a possibilidade dele fazer mais tarefas em outras plataformas. Um outro avanço interessante foi o A2A, uma tecnologia desenvolvida pela Google, que ela foca justamente na interação entre agentes, uma plataforma em que diversos agentes conseguem interagir entre si. Então você tem diversas inteligências artificiais especializadas em um tipo de tarefa. E quando você pede uma tarefa que às vezes exige várias inteligências ao mesmo tempo, que exige vários tipos de conhecimento em diversas plataformas diferentes, essas IAs, esses agentes conseguem dentro dessa plataforma se comunicar, se interagir em prol de uma entrega final. Então, Gabriel, por que você deu esses exemplos, cara? Porque eu queria justamente mostrar como todo o mercado de inteligência artificial está se desenvolvendo em grandes empresas como a Google, como a OpenAI, estão focadas em desenvolver agentes, assistentes virtuais que conseguem executar tarefas e interagir entre si em prol de um produto final para o usuário. Gabriel, legal, cara. Eu lembro que tinha algumas criptos lá que faziam esses agentes, né? Que desenvolviam esses produtos. A Virtuals, a i16z. Então são esses caras, obviamente, que a gente tem que estar investindo. Pois é, cara. Só que quando a gente vai analisar as métricas, tanto da Virtuals quanto da i16z, olha o que aconteceu.
esses produtos praticamente não estão sendo utilizados. As métricas caíram 99%, foram quase a zero. Tem dia que menos de ou seja, nenhum agente, nenhuma inteligência artificial é criada dentro da Virtuos, enquanto durante o pico a gente teve ali dias que mais de 1.000 inteligências artificiais eram criadas lá dentro. A gente foi de 1.000 a 0 em 3 meses, ou seja, alguma coisa deu errado. Se todo o mercado tradicional está focando nisso, a tese em cripto parece não ter ido para frente. Pois é, cara, e realmente não foi, mas não foi por um motivo muito específico. Tanto a Virtuos, como a A16Z, quanto a Arc, quanto todas essas plataformas de desenvolvimento de agentes, elas focaram em um caso de uso, os agentes meméticos. O que isso significa? Inteligências artificiais que não possuem nenhum valor intrínseco, que não possuem nenhuma usabilidade por trás. Não é um produto, é uma conta no Twitter que tem uma inteligência artificial por trás, que tem um meme e que faz uns tweets engraçadinhos. Você consegue utilizar essa IA para alguma coisa? Você consegue pedir alguma coisa para ela? Ela consegue fazer algo para você? É um produto? É uma plataforma de fato? Não. É uma conta na rede social que fala besteira. Então é como se você pegasse a Dogecoin, a Shiba, e conectasse uma inteligência artificial lá e fala, Shiba, vai lá postar coisa no Twitter, vai parecer legal e as pessoas vão comprar seu token. É basicamente isso que foi desenvolvido. Então, enquanto todo o mercado está focando em agentes com usabilidade, que criam plataformas e comunicam-se entre si, em cripto, tudo voltou para memecoin, como sempre foi, né? Então a visão inicial do setor é de que essas inteligências artificiais com memecoins poderiam ser esse cavalo de Troia. Olha, vai chamar atenção para o setor e a partir daí a gente vai desenvolver alguma coisa que presta. Mas não foi o caso. E esse caso de uso, ele saturou. Memecoins com inteligência artificial foi um caso de uso que saturou. As pessoas não estão mais desenvolvendo isso. E aqui para mim é onde está o divisor de águas. O que vai definir se esse setor vai sobreviver ou se ele vai morrer. O quanto que as criptos de inteligência artificial vão conseguir se descorrelacionar dessa tese e criar produtos reais. E aí que a gente parte para a terceira parte desse vídeo. Entender o que está sendo desenvolvido e aonde que pode estar o ouro dentro do setor. Hoje, quando a gente vai olhar onde está a atenção, para onde que os investidores estão olhando dentro de inteligência artificial, infelizmente a gente ainda vê 30% do mindshare ali, da porção mental, da porção de atenção do mercado dentro dos memes. Então, meme ainda é um caso de uso, ainda são as criptos de grande destaque dentro desse setor. A gente ainda não conseguiu fazer esse processo de descorrelação. Por isso, na minha visão, essa alta recente, ela não é uma alta sustentável. Eu não vejo como o setor como um todo ele pode voltar aos patamares de preço anteriores de forma sustentável do jeito que a gente está atualmente, com foco ainda 100% em memecoins. Eu acredito que a gente precisa dar o próximo passo em termos de usabilidade. Quando a gente observa quais são as criptos que mais estão ali no holofote do investidor dentro do setor de inteligência artificial, a gente ainda tem os mesmos carinhas de sempre. A Fartcoin, que é o meme do peido com inteligência artificial. A Virtuos, que ainda continua sendo a principal plataforma de desenvolvimento de IAs. A XBT, Zerebro, que são as criptos que se destacaram anteriormente e que possuem muito esse caso de uso memético. Porém, a gente consegue ver sim algumas criptos, alguns projetos já dando o próximo passo, já focando na usabilidade e se descorrelacionando dessa questão das memecoins, desse foco em memecoins. E como eu falei, aí é onde está o ouro na minha visão. Eu destaquei aqui alguns projetos que na minha visão estão desenvolvendo produtos legais. Isso não significa que eles são os melhores ativos de um ponto de vista de investimento. O investimento nessas criptos dá certo ou não vai depender muito do quanto que eles conseguem desenvolver bem, entregar um projeto, entregar uma tecnologia com diferenciais competitivos. Mas eu queria destacar, por exemplo, a Virtuos, que está desenvolvendo o ACP, que é justamente a versão cripto do MCP, que é uma camada de coordenação para agentes. Lembra que eu comentei o MCP e o A2A lá da Anthropology e da Google? Olha que interessante, a Virtuos está focando exatamente no mesmo produto. Ela falou, cara, eu sou uma plataforma de desenvolvimento, de lançamento de inteligências artificiais. Ao invés de eu focar em só desenvolver memecoin, eu posso desenvolver um monte de IA aqui e criar uma forma, um código em que elas conseguem interagir entre si e criar vários produtos e de fato serem assistentes virtuais dentro de blockchain. Essa é a foto geral do ACP, né, que
Você vê ali em cima vários agentes e várias camadas de coordenação, então vários contratos inteligentes em que os agentes conseguem conversar entre si. Gabriel, isso é muito difícil, realmente é muito difícil, mas eu queria dar exemplo do primeiro produto do ACP da Virtus, que é um fundo de investimento deles. A Virtus pegou vários agentes, várias inteligências artificiais, cada uma com a sua especialidade dentro de investimentos em blockchain. Então, um cara é o trader, um cara compra meme coins, o outro cara é o analista macroeconômico, e eles conseguem interagir entre si e juntos essas inteligências artificiais gerirem um capital, gerirem um investimento dentro de cripto. Então, você como usuário pode ali colocar essas IAs para gerirem, para fazer seus investimentos por você. Esse é o primeiro caso de uso desse ACP da Virtus, mas mostra bem para que caminho, para onde eles estão caminhando. E na minha visão, esse é o caminho certo, ponto positivo aqui, destaque para o que a Virtus está fazendo. Outros exemplos aqui, a ARK desenvolveu o Rhizome, que é basicamente um App Store, uma lojinha de aplicativos para inteligências artificiais, muito parecido também com o MPC da Anthropic, uma plataforma em que você consegue ali utilizar várias IAs focadas em casos de uso real. O Wayfinder, um dos projetos mais antigos envolvendo agentes, eles estão focando tanto na introdução de inteligência artificial em jogos, como eles lançaram também o seu produto em DeFi, chamado Prompt, que está em desenvolvimento e promete ser um dos principais aplicativos de DeFi AI, DeFi com inteligência artificial. Um produto novo, uma cripto nova, que está criando ali quase que uma nova vertente dentro do setor de AI em blockchain, a Alchemist. A Alchemist, ela é uma plataforma de desenvolvimento, parecido com aquela Manus AI, em que você consegue desenvolver com uma linguagem natural, com uma linguagem ultra simples, sem ter conhecimentos de programação ou de inteligência artificial, um joguinho ou uma plataforma. Realmente o testei, é fácil de desenvolver dentro dessa plataforma, tudo em blockchain. E também dentro de DeFi AI a gente tem o Rhiannon, que é uma das principais plataformas de DeFi AI em termos de desenvolvimento, em termos de integração com aplicativos e blockchains diferentes. É um dos aplicativos aí que já está em funcionamento e que está mais bem desenvolvido. Então, qual que é a minha visualização com base em tudo isso que está na tela, tá? O setor ele ainda não conseguiu se descorrelacionar daquela visão memética. Quando a gente olha para as criptos de inteligência artificial, a gente ainda vê mais do mesmo que a gente viu em dezembro. A gente não viu, depois de 3 meses, quase 4 meses, estou gravando esse vídeo no dia 29 de abril, a gente não viu o próximo passo do setor. A gente não viu o setor sair de meme com inteligência artificial, como está mostrando aí na tela para vocês. Porém, tem muita cripto desenvolvendo muito produto voltado para isso, buscando dar justamente esse próximo passo. E eu acredito que quem vai definir se o setor vai morrer ou se o setor vai se destacar e quem vai liderar o próximo passo, a próxima pernada do setor de inteligência artificial é quem vai conseguir fazer esse processo do desenvolvimento de produto, de casos de uso real, de novas tecnologias que de fato chamem a atenção dentro de cripto mais IA. Então aqui está partindo para a conclusão do nosso vídeo e finalizando aqui a nossa tese para o setor. A IA ela continua de fato sendo a narrativa do momento. Aquele gráfico que eu mostrei no começo de performance, ele mostra isso. Bastou o mercado ficar um pouquinho animado que todas essas criptos valorizaram 100%, 200%. Todo o mercado tradicional só fala de IA. Então, de fato, a partir do momento que a gente tiver uma entrada de liquidez, um aumento do apetite a risco para investidores dentro de cripto, um pouquinho mais de dinheiro indo para altcoins no geral, IA tende a ser a narrativa que vai outperformar, performar melhor do que todos os outros setores, performar melhor do que o resto do mercado. Porém, nosso trabalho como investidor é entender se isso vai ser só mais um hype, mais um movimento de bolha especulativo e depois devolver tudo, e principalmente entender quem que pode liderar essa próxima alta do mercado. Quem que a gente viu liderar essa retomada foram os mesmos caras de sempre, Virtus, A16Z, etc, etc. Por isso que a pergunta-chave aqui é: qual será o próximo produto do hype? Tem muita coisa sendo desenvolvido, mas tem muita coisa ainda em desenvolvimento. Hoje, como eu estou alocado dentro da minha carteira, como eu venho direcionando também os meus clientes dentro da minha consultoria, dentro do setor de inteligência artificial, focar nos líderes de cada setor, eu vejo que quem está focando em desenvolver agentes com casos, com aplicações que de fato possuem uma funcionalidade por trás, está na liderança,
para, de fato, liderar essa próxima pernada, e outras teses, como por exemplo DeFi AI, que ainda tem muita coisa em desenvolvimento, tem um potencial muito grande para o futuro. Mas criptos de inteligência artificial que não estão desenvolvendo, que não estão focadas na criação de usabilidade, que ainda estão presas nessa tese de meme coins com inteligência artificial, eu não vejo que elas possuem um futuro muito saudável, um futuro muito promissor pela frente. Eu continuo muito otimista, muito animado com o setor por entender que, de fato, é a narrativa desse ciclo e com uma alocação bem diversificada ali, tentando entender quais são os próximos cavalos vencedores. É um setor bem delicado que envolve bastante acompanhamento para entender o que cada cripto está desenvolvendo, como cada cripto está caminhando. E lembrando que se você quiser uma opinião mais detalhada, uma discussão mais detalhada sobre a sua carteira, sobre o seu posicionamento dentro de inteligência artificial como um todo, no primeiro link aqui da descrição, você pode preencher um formulário que vai cair aqui para a minha análise do meu time. Eu te chamo no WhatsApp para a gente conversar um pouco, passar alguns feedbacks sobre a sua carteira, e eu quero também ouvir os seus comentários. Deixa aqui embaixo o que você pensa do setor de inteligência artificial, e eu quero ouvir principalmente, fazer uma pesquisa de campo aqui, quais criptos de IA você está investindo. Comentem aqui quais criptos você tem dentro da sua carteira, que eu respondo com o meu feedback também, eu respondo com as minhas opiniões para a gente discutir as teses aqui embaixo. Deixa também alguma sugestão aí para os próximos vídeos, e eu te espero lá, porque eu sei que você está inscrito aqui no canal. Se não tiver inscrito, eu não te espero no próximo vídeo, porque você irá perdê-lo. Até mais, pessoal.